Olá pessoal, vamos começar aqui com o nosso primeiro algoritmo. Então aqui eu estou usando o programa Visu Alg, versão 2.5. Aqui, então nessa parte em branco, nós vamos digitar todo o nosso algoritmo. Para iniciarmos, começamos colocando a palavra algoritmo, Enter. Repare que toda palavra do sistema ele vai ficar em azul e com sublinhado. Vou colocar var. O que seria var? A declaração das variáveis. Aperto o Tab, que é a parte da indentação. Quais são as variáveis que eu vou estar criando? P, que é referente ao peso. A, que é referente à altura. E IMC. Esse IMC, que é o índice de massa corpórea, que é o cálculo para saber se a pessoa está dentro do peso, fora do peso, sobrepeso. Esses valores vão ser do tipo real. O que seria do tipo real? Que aceita casas decimais. Aqui esse algoritmo, eu vou dar um nome para ele. Já que é cálculo do IMC, eu vou dar o nome de IMC, que é referente ao que eu estou fazendo. Vou dar um Enter. Após declarar as variáveis, eu vou para o meu início. E no final eu vou ter o fim algoritmo. Aqui nessa parte do meio, eu vou colocar todo o funcionamento do meu algoritmo. Primeiro, eu tenho que receber qual que é o peso da pessoa. Então, eu vou colocar escreva. Eu posso colocar escreva ou escreval com ali no final. Qual que é a diferença? Se eu colocar apenas o escreva, quando a pessoa for digitar o peso dela, vai ficar ao lado do texto que eu vou indicar para ela o que tem que ser digitado. Se eu colocar o escreva, o cursor vai para a linha de baixo e quando ela for digitar o peso dela, vai ficar embaixo do texto que eu vou colocar. O escreva é apenas o texto que vai aparecer para a pessoa. Vou abrir parênteses e abrir aspas. Todo texto que eu quero, eu coloco entre aspas. Digite o peso. Fecho aspas e fecho parênteses. Muito bem. A pessoa, esse texto aqui, vai aparecer para a pessoa. Eu vou executar aqui, ó. Posso apertar também a tecla F9. Digite o peso. Quando a pessoa digitar esse peso, eu tenho que receber o peso que ela está digitando. Já que eu quero receber o peso que ela está digitando, eu coloco leia. Ele vai ler o que a pessoa está digitando, que no caso é o peso. Repare aqui que nós temos o escopo que é global, o nome da variável P, A e MC, R que é do tipo real e o valor que está como zero, né? Porque não tem valor nenhum. Vou executar. Digite o peso. Vou colocar 100 quilos e vou dar um Enter. Deu o fim da execução. E aqui o valor, ele ficou do peso como 100. Vou dar um Enter e Enter novamente. Escrevam, vou abrir parênteses, abro aspas. Coloca escreva não, coloca como digite, para manter ficar igual. Digite a altura. Fecho aspas e fecho parênteses. Vou executar. Digite o peso, vou colocar 110. Repare que ele alterou aqui embaixo, ó, o valor. Digite a altura. A altura continua como zero. Por quê? Porque eu não li a altura. Então vou dar um Enter. Leia, abro parênteses, o A que é a altura. Que são as nossas variáveis. Vou executar. Peso, 80. Altura, 1,70 m, 1,7. Repare que ele aceitou aqui, ó. Quando nós digitamos a vírgula, o algoritmo ele entende que é ponto, porque ele segue o padrão americano. Então, para separar decimais, no Brasil a gente usa vírgula. No padrão americano é o ponto.
Muito bem. Agora tem que fazer o cálculo do IMC. A variável IMC, ela vai receber. Eu posso indicar como receber como sinal de menor e menos, ou dois pontos igual. Aqui no caso eu vou colocar menor e hífen. P, que é o nosso peso, vai ser dividido pela altura acento circunflexo 2. O que seria isso? Potenciação. A altura vai ser elevada à segunda potência. Esse resultado vai fazer o quê? O peso dividindo por esse resultado, que é o cálculo do IMC. Todo IMC ele é calculado dessa maneira. Se quiséssemos, poderíamos fazer também desse jeito. IMC vai receber o P dividido entre parênteses altura vezes altura. Por que nesse caso eu deveria colocar entre parênteses? Porque pela regra da matemática, ele executa primeiro a potenciação, depois a divisão, depois a multiplicação, depois soma e subtração. Como nós temos que primeiro calcular altura vezes altura e com base nesse resultado fazer a divisão, aqui ele já faz isso de forma automática. Ele leva a potência, depois ele vai dividir o peso por esse resultado. E aqui nós pegamos já o peso, dividindo, como está entre parênteses, ele vai realizar primeiro esse cálculo. Então tem duas maneiras de realizarmos esse cálculo. Muito bem, vou executar aqui o comando. Vou colocar o peso, 100 kg, altura 1,80, 1,80 m, vou colocar 1,82 m. Reparem que aqui ele não deu resultado nenhum. Porém, aqui na variável IMC, ele mostrou o cálculo para a gente. Então, vou fechar aqui. Agora, como que eu exibo esse cálculo? Como que eu vou mostrar essa informação para a pessoa? Escreva, abro parênteses, seu IMC é de, dois pontos, espaço e fecho aspas. Vírgula. Por que vírgula? Porque eu vou concatenar com a variável IMC. Quando eu quero colocar um texto com o valor da variável, eu coloco o texto, entre aspas, vírgula, eu coloco a variável. Vou executar. Peso, 110 kg. Altura, 1,75 m. Seu IMC é de 35,91367, assim por diante. Então, nós temos aí um cálculo de IMC. O escreva é a mensagem que vai aparecer para o usuário. O leia vai ler o que o usuário está digitando. O menor, com um sinal de menos, vai pegar a informação que tem e jogar para uma variável. E para escrever um texto com variável, nós colocamos o texto entre aspas, vírgula, e a variável que nós queremos indicar. E aí nós temos o cálculo do IMC. Bom, aqui, para salvar esse conteúdo, vamos aqui no disquete para salvar. Podemos selecionar aqui um local, né? Então vou salvar aqui. Vou salvar com o nome de IMC. E vou então salvar. Bom, vou pedir aqui um arquivo em branco, um arquivo novo. Se eu quiser, quando você pede aqui o arquivo novo, barra duas vezes é linha comentada, né? Então aqui, por exemplo, esse algoritmo vai ser para cálculo da média, né? Qual é a função? Calcular a média escolar. Quem que é o autor, né? Então aqui eu vou colocar o autor, Douglas Mendes Mariano. Qual que é a data? E aqui, seção de declarações. Aqui no var, eu vou indicar quais são as variáveis que eu vou precisar. N1, que é a primeira nota, N2, segunda nota, N3, terceira nota, e N4, que é a quarta nota. E a média também. Dois pontos, para indicar qual tipo que é, que no caso a média
as notas, como tem notas quebradas, né, com decimais, então vamos colocar do tipo real, né? E aqui o nome do tipo literal. Literal que é, no caso, ele aceita texto, tá? Então, eu quero digitar um nome, por exemplo. Então, é do tipo literal que ele aceita texto. Então, aqui nós vamos ter nosso começo, né? O escrevam. Posso fazer assim também. E aqui no meio eu volto e coloco o conteúdo, que vai ser digite o nome do aluno. Aí eu tenho que ler o nome do aluno, então vai ser leia. O nome do aluno eu vou guardar na variável nome. Aí eu colocar um escrevam. Vou abrir parênteses, abro aspas, fecho parênteses, volto aqui no meio, né? E vou colocar digite a primeira nota. E aí eu tenho que ler essa primeira nota. Então eu coloco um leia, o N1, que é a nota número 1. Aí isso daqui eu posso selecionar para ser um pouco mais rápido, né? Vou colar, colar e colar. Aqui primeira nota, aqui vai ser a segunda nota. Aqui terceira nota e aqui a quarta nota. Aqui eu coloco o N2, o N3 e o N4. Então ele vai escrever, digite a primeira nota, vai ler a primeira nota, escreva a segunda nota, digite a segunda nota, vai ler a segunda nota, digite a terceira nota, vai ler a terceira nota, digite a quarta nota, vai ler a quarta nota. Muito bem, temos aqui então o nome, né, do aluno e as notas. Vou diminuir só um pouquinho aqui. Agora tem que calcular a média. A média vai receber. Como que é feito o cálculo? N1 mais N2 mais o N3 mais o N4. Tudo isso entre parênteses, porque eu primeiro vou somar e o resultado dessa soma, aí eu vou dividir por 4. Repare que aqui nós temos as variáveis, né, que é o N1, N2, N3 e N4, porque são valores que vão ser alterados. E aqui no 4 é uma constante, porque toda somatória sempre vai ser divisível por 4. E são as 4 notas que nós temos para fazer o cálculo aí da média escolar. Aí eu vou dar um escrevam. O que vai ter nesse escrevam? Aí é uma combinação de informações que agora eu vou colocar. Vai ser aluno e vou dar um espaço. Por quê? Vai ser primeiro o nome do aluno. Aí tem que pegar o nome do aluno. Coloco vírgula e coloco o nome, que é a variável nome. Vírgula novamente. Abro aspas, que vai ser outro texto. Dou espaço. Por que eu dou espaço? Senão vai ficar o nome do aluno junto com o texto. Aí eu vou colocar o quê? Um texto indicando qual nota que ele obteve. A nota, 2 pontos. Ou como média, né? Que é a média que estamos calculando. Vírgula e a variável média. Então vai aparecer o quê? O aluno, o nome do aluno, obteve a média e qual é a média que ele obteve. Vou executar. Nome do aluno, Douglas. Primeira nota, terceira, quarta, 8. O aluno Douglas obteve a média 6,5. Então foi a média que ele calculou. Ele somou essas notas, essa somatória dividiu por 4 e aí ele colocou esse texto aqui. Vou fechar. Repare que aqui, ó, nós temos todos os valores que foram digitados. O R, que é do tipo real, né, que aceita números com casas decimais. O C, que é o nosso literal, que é do tipo caractere, porque ele é um texto. Então, nós temos aqui o nosso algoritmo para fazer o cálculo da média escolar. Se quiser tirar aqui esse comentário, pode deixar sem um comentário. O comentário é apenas para identificar e algumas informações sobre o seu algoritmo, não é obrigatório, é apenas opcional. Boa prática aí, pessoal!